A paz do Senhor, meus amados, eu estava aqui refletindo acerca de uma palavra e eu queria compartilhar com vocês. Lá a palavra em Mateus, capítulo 7, ele diz no versículo 21 assim, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Em Mateus 24, ainda no livro de Mateus 24, 12, versículo 12, 13, diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O Senhor deixa bem claro que não é por fazer muita coisa que faz com que, vai favorecer que a pessoa tenha acesso ao reino dos céus. Aqui fala de um fim que virá, ou seja, o momento do arrebatamento da igreja do Senhor, da noiva do Senhor, onde ele voltará e ele vai resgatar a tua noiva. Fala desse fim onde o amor de muitos vai se esfriar, a iniquidade vai aumentar e o amor vai se esfriar de muitos. E isso, quando ele fala de esfriar o amor, é porque um dia foi aquecido, esse amor realmente esteve quente, mas esse amor esfriou. E aqui em Mateus, no capítulo 7, ele fala sobre um povo que acha que será levado aos céus porque ele praticou algumas coisas no nome do Senhor. Mas o Senhor deixa bem claro que não é porque eles exerceram algumas coisas, alguns papéis que fizeram com que o nome do Senhor fosse proclamado que eles irão, mas sim pela prática da iniquidade. Quando o amor se esfria, temos atitudes que não glorificam o nome do Senhor. Temos atitudes que não vai engrandecer ao Senhor. E às vezes essas atitudes, às vezes não é tão vista, às vezes é por detrás dos bastidores. Mas também diz a palavra em João 14:15, que se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Aquele que ama, ele vai permanecer. Aquele que ama, o seu amor não vai esfriar, porque ele está cada vez mais alimentando esse amor. É como um casamento, né? Para manter até o final é preciso alimentar. E o que me preocupa nesse tempo é que nós temos visto nas mídias muitas informações, meias verdades, pessoas que falam no nome do Senhor, independente de credo, mas estão de fato praticando a palavra, estão vivendo a iniquidade, porque se estiver vivendo a iniquidade, essas não serão salvas. E o que você tem recebido? Você tem averiguado que você tem recebido, que muitas das vezes você idolatra essas pessoas sem saber do seu cotidiano? Vocês averiguam as informações que vocês estão recebendo dessas pessoas? As informações que elas estão te passando acerca da palavra é de fato o que está escrito na palavra? A sua vida está alinhada com essa palavra, essa verdade? Ou são ações onde você, por não conhecer as escrituras, se deixa levar e começa até a levantar o ídolo, o ser humano, que é falho, que tem defeitos? E a palavra de Deus lá em Apocalipse 22, onde diz que os cães, os idólatras, os assassinos, os impuros, esses não herdarão o reino dos céus. Aqueles que praticam mentira, que amam e praticam mentira, não herdarão o reino dos céus.
Esse sim é o quadro da iniquidade. É ser perverso, sanguinário, assassino. É andar na mentira a fim de ter os seus fins, seus interesses atendidos. Então, eu e você, nós precisamos meditar nas Escrituras. Senão você vai ser facilmente levado por mentiras ou meias verdades e que pode te colocar numa situação difícil diante do Senhor. Porque quem ama o Senhor, aquele que alimenta esse amor pelo Senhor, ele obedece, ele guarda os mandamentos no coração e obedece esses mandamentos, ainda que lhe custe muito caro. Porque a tendência do homem é fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Então, quando nós entendemos a nossa natureza pecaminosa que temos, nós estipamos a nossa vontade para que a vontade dele, que ainda que seja a princípio difícil para nós, seja feita na nossa vida. Porque assim estaremos entrando no caminho que é o próprio Cristo, que pregou o evangelho puro e verdadeiro. Estaremos seguindo seus passos em obediência. E essa obediência nos levará para o Pai. Poderemos assim entrar no reino dos céus, quando amarmos essa verdade, essa palavra, praticarmos todos os dias. Ainda que estejamos longe dos olhos de terceiros, mas sabendo que os olhos dele, daquele que fez os céus eternos, contempla e nos vê e sabe quem é quem nesse mundo. Tá tão difícil, irmãos, tá tão difícil. Não se prenda pelo que você vê nas mídias, que falam em nome de Deus, muitas das vezes, que fazem previsões, adivinhações, profecias, mas você não sabe se aquilo ali tem verdade. É preferível você ler, é preferível você meditar, é preferível você avaliar segundo as Escrituras e você trilhar o que diz a palavra de Deus de forma saudável em Cristo Jesus. Porque o Espírito de Deus, aquele que dá vida, é aquele também que nos ensina todas as coisas. Permaneça ou vá para um lugar onde você vê que a verdade, ainda que lhe custe caro, que está alinhada com a verdade de Deus. Porque hoje o que nós encontramos muitas das vezes é viver meias verdades, porque a outra metade vem contra a nossa natureza. E muitas das vezes não se quer negar a natureza humana, que é alinhar a natureza humana com a natureza de Deus. E não tem como fazer isso. Ou é uma ou é outra. Quando eu falo alinhar a natureza humana, é fazer as vontades do ser humano. E muitas das vezes o próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus vai te requerer renúncias. E são necessárias as renúncias, porque quando você renuncia, você está morrendo para você mesmo. É como diz o próprio Evangelho. Jesus falou, aquele que quer ganhar a tua vida, perdê-la. Ou seja, nossos conceitos, nossas vontades, as nossas ideias, os nossos costumes têm que ser banidos, têm que ser rejeitados, para que a vontade do Pai permaneça sobre a nossa. Assim como Jesus fez. Quando ele foi no jardim do Getsemane, no Getsemane, ele estava ali, quando ele falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, Pai, se o Senhor puder me tirar dessa situação que está difícil, que eu vou ter que carregar todo o castigo, o pecado de toda a humanidade sobre mim. Se for possível, tira de mim esse cálice. Me tira disso. Mas, todavia, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi que ele carregasse sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas culpas, todos os nossos pecados. E naquela cruz se entregasse como um cordeiro, padecesse por nós, para que o caminho fosse aberto, que ele é o próprio caminho. E tivéssemos o direito de voltar para casa através do sangue dele e sermos lavados, remidos e de volta para o reino dos céus. Há uma cruz. O caminho do Senhor tem sim perdas, tem renúncias. E eu não vou deixar de pregar esse evangelho
E às vezes vai doer na sua carne, mas é preciso que a semente morra para que cresça uma árvore frondosa. Toda árvore que nasce e cresce, a semente precisa morrer. E assim sou eu e você. Todos os dias o Senhor nos chama para uma vida de arrependimento, de confissão, de mudança de vida, onde Ele apareça e nós venhamos a desaparecer. E esse é o Evangelho da cruz. Não é fazer a minha vontade, os meus desejos, mas colocar todos esses no pé da cruz e dizer: Senhor, eu não suporto, mas me ajuda. E seguir esse caminho de cruz, como foi Cristo Jesus. É esse Evangelho, meu irmão. É essa a palavra da verdade. Não existe outra. E que você se apegue a Cristo em amor, porque esse é o segredo de permanecer até o fim. E você e eu, nós sermos salvos. Porque depois virá o fim. Que Deus te abençoe.